que só existe um caminho, e este caminho é Cristo. Ele é o único caminho que nos leva até o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Ele é o único caminho que nos leva ao Criador, a Yahweh dos exércitos, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que é e que era e que há de vir, Cristo, nosso Salvador. Nos últimos dias, o Eterno tem levantado milhões e milhões de pessoas para levar a sua palavra aos quatro cantos da terra, para anunciar a volta do seu Filho, para anunciar que o Cristo, aquele que crucificaram em Jerusalém, está voltando para buscar os seus escolhidos, aqueles a qual lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nesses dias estamos entrando na Páscoa, o tempo pascual, o tempo em que se comemorava, o povo judeu se comemorava a Páscoa em Israel. O nosso Cordeiro foi sacrificado uma só vez. Os judeus ainda comemoram a Páscoa, porque eles não acreditam que o Cordeiro foi sacrificado por eles. Nós não comemoramos porque sabemos que o nosso Cordeiro já foi sacrificado uma só vez, pelo pecado de todos aqueles que renunciam à sua própria vida e se voltam a Ele, e reconhecem Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. Ele veio uma só vez como sacrifício vivo e agradável ao Deus eterno. Não estamos aqui para representar nenhuma denominação, nenhuma empresa gospel, evangélica, seja qual que for ela. Por que eu chamo de empresa? Porque a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Cristo, não tem placa, não tem endereço e nem tem CNPJ. A igreja de Cristo são todos aqueles que adoram o Pai, Espírito e em verdade. Jesus não veio aqui para abrir uma empresa. Ele não veio aqui, não alugou um salão, nem mandou ninguém alugar salão e colocar placa. Se tem placa, se tem endereço, se tem CNPJ, eu sinto muito. Não é igreja, é empresa. A igreja de Cristo não tem placa, não tem endereço, nem tem CNPJ. Sinto muito. Se você frequenta um lugar que colocaram placa, que cobra dinheiro das pessoas, é empresa, não é igreja. Você, até agora, você não entendeu o que significa igreja. Porque se um templo que tem placa, que tem endereço, tem CNPJ da igreja, então rasga as escrituras e fica lá. Porque o verdadeiro templo é o teu corpo, é o meu corpo que é o verdadeiro templo. Porque se um quadrado for a igreja, for a casa de Deus, então o apóstolo Paulo é o homem mais mentiroso que já pisou aqui na terra. E eu creio que ele não é. Porque ele diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, ele diz que nós que somos a casa, o templo e santuário de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 3, verso 6, é bem claro, fala, mas Cristo, pela sua casa, qual casa somos? Nós. Você que é a casa. Não é um templo de tijolo que é a casa. É por isso que não estamos aqui representando templos feitos de tijolos. Estamos representando a igreja viva do Mashiach. A igreja de Cristo aqui na terra. Todos que invocam o seu nome. Em todos os lugares da terra. Esta é a igreja de Cristo. Felizmente, o diabo sempre gosta de enganar as pessoas. Assim como ele fez no Éden, para Eva, ele tem feito nos dias de hoje.
enganado. Hoje a maior enganação que está no meio religioso: campanha, voto, dízimo, propósito, templos, pastores, títulos. Enganação. Hoje, nós, a igreja, como igreja de Cristo, estamos edificados no fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20. A igreja de Cristo, ela foi edificada no fundamento dos apóstolos. Não no fundamento de Moisés, não nos fundamentos de Jacó, de Eliseu, de Elias, de Salomão, de Davi, de nenhum profeta. A igreja de Cristo foi fundada, foi edificada no fundamento dos apóstolos. Agora eu faço uma pergunta. A igreja de Cristo foi edificada no fundamento dos apóstolos. Então qual foi o apóstolo que cobrou dízimo da igreja? Qual foi o apóstolo de Cristo que entregou voto para alguém? Qual foi o apóstolo de Cristo que fez campanha? Você tem como me provar que algum apóstolo fez campanha, fez voto, entregou voto na igreja? Tem como você me trazer uma passagem bíblica comprovando para mim que Paulo fez campanha, Pedro fez campanha, que Paulo entregou voto para a igreja de Corinto, Laodiceia, Éfeso, Filipe? Tem como você me trazer uma prova bíblica que Paulo fez isso? Tem como você me trazer uma prova bíblica que Paulo mandou fazer uma imagem de escultura e se ajoelhar diante dela? Tem como você me trazer uma prova? Tem como você me trazer uma prova bíblica que Paulo mandou carregar um pedaço de madeira no pescoço como uma cruz? Tem como você me provar? Tem como você trazer para mim uma prova bíblica no Novo Testamento, aonde algum apóstolo mandou construir um templo, encher de imagens de escultura, colocar as pessoas como bois seguindo um boiadeiro, fazendo procissão no meio da rua? Tem como você me provar? Você tem como me provar nas Escrituras que Paulo mandou fazer procissão? Tem como você me provar nas Escrituras, o seu pastor, o seu padre, teu guia espiritual, aonde que Paulo mandou fazer isso? Ou você quer viver no engano? Você sabia que no livro de Tessalonicenses está escrito que no final dos dias, dos tempos, Deus enviaria o espírito do erro, para que as pessoas acreditassem na mentira, porque não quiseram dar crédito à verdade. Então por isso Deus os entregou. Romanos capítulo 1, lá o apóstolo Paulo fala bem claro: por não terem glorificado a Deus, Deus os abandonou, entregando ao seu próprio coração, o desejo do seu próprio coração. Quantos têm seguido o desejo do seu coração, mas não têm seguido as Escrituras? Tem colocado o desejo do coração além das Escrituras, acima das Escrituras do Eterno. Tem seguido mais a doutrina do homem, a doutrina do guia espiritual, mas não tem seguido a doutrina de Cristo. Quantos têm seguido o seu propósito do seu coração, os desejos do seu coração, e não têm seguido a palavra de Cristo? Aí, irmão, mas se o meu pastor cobra dízimo, o problema é dele, não, o problema é seu também, meu amigo. Porque o próprio Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 15, ele diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Então, meu amigo, se o teu guia é cego, você também é cego. Como que você vai enxergar o buraco? Se o teu pastor é cego, ele não enxerga a verdade, como que ele vai te guiar na verdade?
Como que o teu padre vai te guiar, na verdade, ele ensinando que você tem que adorar o boneco de gesso? Me explica. Verdade, Senhor. Jesus é bem claro. Se um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Você acha que Jesus vai punir só o guia? Não, ele vai punir o cego também. É por isso que ele é bem claro. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29, ele diz: errais por não examinar a Escritura e nem o poder de Deus. Oséias, capítulo 4, verso 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aleluia, Senhor. É verdade, meu Senhor. Sabe por que que você vai atrás de uma imagem de escultura? Por falta de conhecimento. Sabe por que que você ainda dá dízimo? Por falta de conhecimento. Sabe por que que você faz campanha? Por falta de conhecimento. Sabe por que que você segue o teu guia e me leva voto para a tua casa? Por falta de conhecimento. Vou perguntar mais uma vez. Você tem como provar para mim que o apóstolo Paulo fez campanha na igreja dele? Na igreja de Éfeso? Na igreja de Laodiceia? Tem como provar para mim? Tem como provar para mim? Paulo, pregador do gentio, ele entregou votinho para os irmãos? Você tem como provar para mim? Você que titula cristão, crente, seja lá qual for, você tem base bíblica para fazer campanha na tua igreja? Que é tua, não é de Cristo. Porque se fosse de Cristo, você não fazia isso. Tem base bíblica? Seu padre tem base bíblica para fazer procissão no meio da rua? Com a estátua? O boneco de gesso, ele tem base bíblica para isso? Você tem base bíblica para andar com um pedaço de madeira no pescoço? Ou você é apenas mais um papagaio de pirata, repetindo tudo que vê do teu guia? É por isso que nos últimos dias o rei tem enviado aos quatro cantos da terra homens, mulheres que não temem a sua própria vida pelo Evangelho. Verdade, meu Senhor. Glória a Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja, no passado tempo, ela foi perdendo a sua origem. No passado tempo, a igreja foi se perdendo. E a igreja que eu estou falando não é templo, é pessoas. No passado tempo, a igreja foi se corrompendo, colocando coisas no meio dela a qual Cristo não mandou colocar. Por isso que Paulo, no livro de Atos, no capítulo 20, verso 28 em diante, ele alertava para a igreja. Ele dizia: eu temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós homens cruéis que não pouparão rebanho e atrairão discípulos após si. Paulo temia que depois da morte dele, depois que ele partisse, entraria no meio da igreja homens cruéis que não poupariam o rebanho de Cristo. É verdade, meu Senhor. E atrairia discípulo após si. Você quer ver quem é discípulo de Cristo? Procura para um religioso. Você é crente? Sou da Assembleia, sou da congregação. Ele carrega um título na testa, mas ele não abre a boca e diz: eu sou cristão, sou adorador de Cristo. Quem me comprou foi Cristo, não foi a placa. Você quer ver quem é livre? Quem é o verdadeiro adorador? Pergunta o verdadeiro cristão a quem ele adora. Ele diz: Jesus Cristo, ressurreto, Filho do Deus Altíssimo. Por isso que o apóstolo Paulo temia que
que depois da morte dele entraria no meio da igreja. Homens cruéis, que não poupariam o rebanho, que atrairia seus discípulos, fazeria seus próprios discípulos. Você sabe quem é o discípulo de Edir Macedo? Seus seguidores. Silas Malafaia tem seus seguidores, mas eles não fazem seguidores de Cristo. Eles não pregam que os membros têm que ser seguidores de Cristo. Porque se eles pregar que os membros, a partir do momento que conheceu a verdade, conheceu e recebeu o Espírito da graça, são livres, eles vazam de lá. Eles nunca vão pregar isso. É por isso que eles atraem discípulos para após si, fazem membro para eles. É por isso que quem frequenta uma denominação é escravo. Depende do líder. Você fala, irmão, vamos evangelizar, vamos soltar profeta, vou pedir autorização para o meu pastor. Escravo de homens, mas não é escravo de Cristo. Procura para alguém que frequenta o sistema para ver se ele é livre mesmo. Manda ele pregar na rua. Manda ele deixar os cultos de lado do sistema e pregar na rua evangelho, para ver se ele não é expulso da denominação que ele frequenta. Para você ver que esses homens fazem escravo, homens, escraviza os homens. É por isso que a igreja de Cristo, ela é livre para adorar nos quatro cantos da terra. É por isso que o apóstolo Paulo temia tanto. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, do verso 2, o apóstolo Paulo diz que ele temia que assim como a serpente enganou Eva, que ela também enganasse os servos de Cristo nos últimos dias. Ele temia, era o que mais o apóstolo Paulo temia, que assim como a serpente enganou Eva lá no jardim, ela também enganasse a igreja nos últimos dias. Quantos estão enganados? Quantos? Servindo a homens, servindo seus próprios preceitos e propósitos, e abandonando o propósito real de Cristo. Cristo nunca mandou você ser escravo de homem. Cristo nunca mandou você ser escravo de uma denominação, de uma religião. Você sabia que a religião verdadeira para Cristo é uma só: socorrer os órfãos, as viúvas e não se contaminar com este mundo. Isso que é religião para Cristo. O resto foi o homem que inventou. Por isso que as pessoas dizem, não podem julgar a religião dos outros. Não sabem nem o que é que estão falando. Por falta de conhecimento. Por falta de examinar as escrituras verdadeiramente. Lê as escrituras para você saber o que é religião. É por isso que fica com essa conversinha fiada. Não falem da religião dos outros. Não toquem na religião dos outros. Religião inventada pelo homem. Eu não toco na religião que Cristo deixou. E a religião que Cristo deixou é essa. Tiago 1:27. Socorrer os órfãos, socorrer as viúvas e não se contaminar com este mundo. Isto é religião. Agora a religião que o homem criou, um templo que ele fundou, colocou ainda o nome dele como fundador, essa daí tem que ser derrubada. É por isso que quando o Eterno escolheu Jeremias, ele diz, eis que eu te escolhi para arrancares, para destruires, para edificares e para plantares. Você acha que quando Deus escolhe o profeta é para quê? Para passar a mão na cabeça dos outros? Jamais. Deus escolhe o profeta para derrubar, para destruir, para edificar e para plantar e restaurar. O profeta de Deus, ele não vem na terra para passar a mão na cabeça de ninguém. E quando ele é enviado por Deus. Ele não teme homem nenhum. Por isso que o homem, o maior profeta que já pisou aqui na terra, João Batista, ele estava prestes a perder a sua cabeça por Herodes.
Mas ainda dentro do cárcere ele clamava. Ainda dentro do cárcere, ele sabendo que Herodes ia cortar sua cabeça, mas mesmo assim ele ainda clamava. Oh, glória! Você acha que profeta, homem de Deus, tem medo? Homem de Deus, quando ele sai para anunciar a palavra das boas novas, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. E ele sai com a bênção do Altíssimo, porque ele habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, e debaixo das suas asas ele é coberto e seguro. E ainda que morra, no Salmo 116 fala que preciosa para o Senhor é a morte do seu santo, os profetas. Verdade, Jesus! Você acha que Deus fica triste quando o homem de Deus morre? Ao contrário, ele se alegra, porque ele não tem coragem de tirar a vida de um servo dele. Ele quer que pregue, que anuncie as boas novas, porque no livro de Isaías, no capítulo 52, fala bem claro. Em Romanos capítulo 10, quão bons e suaves são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Verdade. Quão bom e suave são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E as boas novas que eu tenho para você é esta: que Jesus Cristo está voltando. E se você não sair da idolatria, se você não sair do adultério, da fornicação, da prostituição, o lago de fogo te espera. Essas são as boas novas que eu trago para você. Boas novas de vida eterna, de salvação. Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, será cortada e lançada no fogo. E esta árvore é eu e você. Porque o Senhor compara nós como árvores, como planta da sua lavoura. É por isso que temos que dar bom fruto, frutos dignos de arrependimento ao Criador. Geração mimada, geração perversa, uma geração que não aguenta ouvir a verdade das Escrituras, nua e crua como ela tem que ser pregada. Verdade. Uma geração que acostumou a ouvir um evangelho falsificado, um evangelho que não converte, um evangelho que faz crentes galinhas. O crente, ele tem que ser como águia, a visão para cima, olhando para cima. O crente não tem que ser um crente galinha olhando para baixo. É por isso que o Senhor compara o verdadeiro cristão como águia. A visão dele está no céu. Colossenses capítulo 3, verso 3, é bem claro: atentai para as coisas do alto, onde está o Senhor. É para lá que tem que ter a visão do verdadeiro cristão. Não olhando para aqui, para a terra, não olhando para o carro, para a casa, para a condição social, mas olhando para o céu, aonde habita a justiça, aonde habita a justiça do Todo-Poderoso. Oh, glória! É para lá que está a visão do verdadeiro cristão, do verdadeiro adorador, de Yahshua, o Mashiach. Olhando para o alto, olhando para aquele que é o consumador da nossa alma, Cristo ressurreto. Mas infelizmente é uma geração que acostumou com o evangelho light. O evangelho: vem aqui, receba a tua casa, vem aqui, receba teu carro, vem aqui, receba a chave da tua casa, a chave da vitória. A única vitória que Cristo nos apresenta é vida eterna, salvação por o intermédio do seu nome. Qual foi o momento que Jesus Cristo entregou um carro para alguém? Qual foi o momento? Qual é a passagem? Qual é o versículo? Qual é o capítulo que Jesus mandou, disse que ia dar vitória para alguém? Qual foi o momento? Qual foi o capítulo que Jesus Cristo entregou casa? Que ele disse que você vai ser vitorioso aqui. Porque é engraçado que lá no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 18, ele é bem claro, ele diz: o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim.
Ele diz que os verdadeiros cristãos seriam odiados por causa do nome dele. Mateus 24, verso 9 em diante, no versículo 13 ele fala: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Por todos. Aí eu pergunto para você, você que se titula cristão, você é odiado por causa do nome de Cristo? As pessoas te odeiam porque você é servo de Cristo? Ou as pessoas dizem: oi, que homem legal, olha que mulher bacana, olha que homem bom, que empresário é esse? É assim que eles te tratam? Sinto muito, você não é servo de Cristo. Ou eles te aborrecem, porque Jesus é bem claro, ele diz: o mundo vos odeia, saber que antes de vós odiou a mim. Verdade, Senhor. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 14 em diante, Jesus fala para os seus apóstolos: Pai, eu dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Você sabia que quando você é um cristão verdadeiro aqui na terra, o mundo te odeia? Sabe por que o mundo te odeia? Porque existe uma promessa. No livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15 em diante, existe uma promessa que Deus colocaria inimizade entre os filhos da mulher e os filhos da serpente. Sabia disso? Você sabe quem é os filhos da serpente? Os filhos do diabo. É verdade. Existe inimizade entre os filhos da mulher. Sabe quem é a mulher nas escrituras? A igreja. E Deus colocou inimizade entre essas duas raças, entre esses dois povos: o filho da serpente e o filho da mulher. O filho da serpente é os filhos do diabo. Jesus disse isso em Mateus capítulo 13, quando ele falou a parábola do joio e do trigo. Ele foi bem claro. Ele disse que o joio são os filhos do maligno. Mateus capítulo 13. Como que você é bem visto na sociedade? Sabe por que as pessoas até agora te cumprimentam? Oh, irmão, sabe por quê? Porque você não representa o evangelho verdadeiramente. Mas quando você representar o evangelho da forma que ele é nas escrituras, o mundo vai te odiar. As pessoas vão balançar a cabeça, assim como fazer com Cristo. Você acha que os apóstolos eram conhecidos como? Oh, esse irmão, ô irmão. Os apóstolos eram odiados. Os apóstolos eram aborrecidos por todos. Você não conhece a história da igreja, meu amado. Você está por fora. Você precisa ler Bíblia, ler Escritura. Você não conhece a igreja, como foi? Para esta Escritura chegar às nossas mãos, os apóstolos tiveram que perder a sua vida. Você sabia que Paulo foi decapitado por causa do nome de Cristo? Você sabia que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por causa do testemunho de Cristo? Ou você acredita em conversas fiadas de homens, de pastores? Você acha que os apóstolos tinham vida fácil aqui na terra? Assim como fizeram com madeiro verde, assim farão com madeiro seco. Foi o que Cristo falou. Sabe por que você é bem visto na sociedade? Porque você não representa o Evangelho de Cristo. No dia que você representar o Evangelho de Cristo, você ser verdadeiramente luz aqui na terra, o mundo quer te apagar, quer te matar. Assim como fizeram com os apóstolos, assim como fizeram com o Salvador. Aleluia. Vamos ver se o mundo ama os filhos de Cristo. Vamos ver. Vamos ler as Escrituras. Evangelho de João, capítulo 17, verso 14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou,
porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aleluia, Senhor. Verdade, meu Deus. Se você for de Cristo, o mundo vai te odiar, meu amado. Quando você vai para Cristo, o mundo te odeia. O mundo quer que você morra. O mundo quer que você caia. Sabe o que é que o mundo quer quando você está em Cristo? Você volte para o adultério, volte para as drogas, volte para a prostituição, volte para a idolatria. É assim que o mundo quer que você volte. Volte ao lamaçal onde você estava. É assim que o mundo, que Cristo está falando. O mundo odeia quem serve a Cristo. O mundo, se pudesse, eles matariam todos os cristãos que professam verdadeiramente o nome de Cristo. Na semana passada, executaram uma congregação inteira. Mais de 100 e poucas pessoas foram executadas na Coreia do Norte. Sabe por quê? Por causa do nome de Cristo. Oh, glória, aleluia, meu Senhor. Por causa do nome de Cristo eles morreram. Agora eu pergunto para você: se alguém chegar com uma pistola e mandar você negar o nome de Cristo, será que você não nega não? Será que você resiste até o fim? Porque Apocalipse 3 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte? Se te ameaçarem degolar tua cabeça, será que você não nega o nome de Cristo? Ou será que você resiste até o fim? Porque os apóstolos lá resistiram até o fim. Os apóstolos foram degolados as cabeças, mas eles não negaram o nome do Salvador. É verdade, Senhor. Será que você não nega não? E olha que Mateus 10:34, Cristo é bem claro, ele diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos anjos que está no céu. Será que você não nega não? Se te ameaçarem com a faca, que vão cortar a tua cabeça, se você não negar o nome de Cristo, será que você não nega não? Ou será que você diz: pode me matar, amanhã estarei na glória ao lado do Criador? Verdade, meu Senhor. Aleluia. E aí? Você é odiado? Ou você é apenas mais um na multidão? É verdade. Porque quem serve a Cristo não é mais um na multidão, é luz. Luz no meio das trevas. E a luz, as trevas querem sempre apagar a luz.